Olá, entrando aqui em mais uma live da Sinapse Vet. Vamos esperar o pessoal chegar. Deixa eu ajeitar aqui meu roteiro. Já enviei os links para acesso direto lá nos canais, nos grupos de estudo. Para quem estiver por lá, estou com o celular na mão, já recebeu meu recado. Tarsila, minha querida, seja muito bem-vinda. Vamos então para a nossa segunda live Sinapse Vet. E como vocês devem ter visto um Reels rolando por aí, não é só mais uma live. É uma live com quadro branco e canetas coloridas. Isso significa muito pra mim, tá? Tô vendo vários alunos queridos chegando. Eu adoro essas lives justamente para poder matar um pouquinho minha saudade de vocês. Poder falar um pouquinho sobre as coisas que me empolgam, que me motivam, que me movem. E trazer também alguns assuntos que eu tive dificuldade ao longo da minha carreira, do meu início principalmente, e que eu sei que pode ser a dificuldade de outras pessoas também, né? Desse modo a gente consegue completar um pouquinho o que a gente vê na graduação, que é tudo muito rápido, principalmente anestesiologia, né? A maioria das faculdades são 2 créditos, em alguns cursos a anestesiologia ainda é junto com técnica cirúrgica, então acaba tendo um conteúdo muito escasso dentro dessa parte, e tem tanto assunto pra gente falar, né? Tanta coisa. Sejam todos muito bem-vindos, gente! Vou pedir para que vocês conversem comigo, interajam comigo nos comentários, para eu não ficar falando sozinha. Mandem aí um boa noite, mandem para mim. Se vocês já estão com um caderno, caneta na mão, se prepararam já uma pipoca, ou se estão me assistindo e assistindo televisão ao mesmo tempo, me contem. Chama o pessoal para assistir com a gente também. Manda aí, aperta no curtir, no coraçãozinho, que daí o Instagram também acaba distribuindo melhor a nossa live. Então, os pontos altos durante a live que vocês forem gostando, que vocês forem curtindo, vão apertando o coraçãozinho para o Instagram entender que tá legal e divulgar também, né? Chamar mais pessoas para assistir, tá? Isso mexe aí com o engajamento da página e tudo mais. Vocês já sabem sobre o que nós vamos falar hoje? Nós vamos conversar hoje sobre bloqueadores neuromusculares. Contem para mim nos comentários quem já usou um bloqueador neuromuscular ou já viu ser utilizado. Me conta. Porque tem algumas coisas para a gente levar em consideração. A Tarsila colocou, muito bom assistir suas lives novamente, são sempre maravilhosas. Eu adoro fazer live, tá? Eu adoro falar a respeito realmente de anestésio, de físio, farmaco, e associar os 3 para mim é o mágico, né? Então, eu sempre vou tentar trazer aqui para vocês isso. A gente vai desvendar protocolos, desvendar condutas, puxando sempre a parte da fisiologia e da farmacologia junto, tá? Para que a gente possa entender realmente o funcionamento. Eu podia chegar aqui para vocês hoje e falar diretamente sobre os bloqueadores neuromusculares, sobre o que eles são, quem são, as doses e o uso, ponto. Mas vocês vão ficar sem saber como eles realmente agem. Então, qual é o roteiro que eu separei aqui pra gente? Deixa eu abrir aqui o meu documento, que não consegui abrir ainda, a respeito do roteiro que eu fiz para hoje, tá? Então, eu montei aqui um roteiro com alguns pontos pra gente falar a respeito dos bloqueadores. A gente vai começar da fisiologia, farmacologia, para chegar na prática, tá? Porque embora para muitos de vocês eles bloqueador neuromuscular nem faz parte da minha rotina, nem é comum ser utilizado, muitas vezes ele deixa de ser utilizado, mesmo sendo necessário. A gente vai ver as situações em que eles são necessários, justamente porque as pessoas não sabem utilizar, tá? E essa falta de utilização nem sempre é porque a pessoa tem medo ou porque não tem a disposição, é justamente porque não conhece como acontece. Então, a gente desvendar a fisiologia para chegar até a prática é um ponto muito importante para que a gente consiga agir com mais assertividade, tá? Bastante gente chegando, sejam todos muito bem-vindos, gente. Vamos conversar hoje um pouquinho sobre bloqueadores neuromusculares, mas o primeiro ponto da nossa conversa vai ser o que é a musculatura estriado-esquelética, o segundo ponto, de onde surge o movimento muscular, o terceiro, como acontece a contração, o quarto, o que são bloqueadores neuromusculares, a gente vai entrar aqui na parte da farmacodinâmica, como eles agem, tá? O quinto ponto, quando eles podem, devem ser utilizados na nossa rotina. Sexto ponto, quais cuidados devemos ter com o uso deles. O sétimo ponto, os principais bloqueadores neuromusculares que a gente acaba utilizando na rotina, né? Embora na veterinária a gente não veja com tanta frequência. Perguntei aqui antes quem já viu utilizar bloqueador neuromuscular ou quem utiliza na rotina, ninguém me respondeu, mas
interajam comigo aí no comentário, nem que seja para mandar um nunca vi na vida, Laís, não sei nem o que é, tá? E a gente vai falar sobre os reversores dos bloqueadores e alguns cuidados inerentes à reversão, tá? Então, esse foi o roteiro que eu separei pra gente em 9 etapas. Por isso que eu peço para que vocês fiquem até o final, tá? Pra gente conseguir realmente fazer essa construção, pra gente conseguir desvendar esses pontos e entender o que esse fármaco faz realmente no organismo do nosso paciente, tá? Não sair só utilizando ele porque alguém na internet falou que é legal ou deixar de utilizar porque alguém disse que é desnecessário, sem nem buscar realmente entender o que acontece, qual sua aplicabilidade, como ele é utilizado, certo? Gente, quem já utilizou bloqueador neuromuscular? Ninguém utilizou? Nunca viram utilizar? Eu confesso para vocês que durante toda a minha graduação eu vi utilizar bloqueador neuromuscular uma vez numa aula prática de anestesiologia e foi muito rápido, era muita gente por perto e a gente não conseguia acompanhar direito. E eu só fui utilizar o bloqueador neuromuscular na minha rotina, na minha prática, durante o meu mestrado, durante a rotina do mestrado. Antes disso eu não havia utilizado, tá? E eu nem achava importante ter ou para que utilizar, não via uma aplicabilidade. E realmente, não é um fármaco que você precisa ter na tua maleta lá para utilização rotineira, diária, mas é um fármaco que pode fazer diferença em algumas situações, tá? Então, é bem importante que a gente veja isso. Beatriz, Carolina, nunca acompanharam a utilização, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. A gente vai começar sobre o primeiro ponto, o que é a musculatura estriada esquelética, né? Nós já falamos aqui nos posts da Sinapse VET, eu falei essa semana passada, né? A gente começou com a fisiologia muscular e já propositalmente com esse tema, que foi pedido na caixinha de perguntas 3 vezes, né? O pessoal perguntou lá se eu falaria de bloqueador neuromuscular. Outra pessoa me mandou mensagem dizendo que tinha vontade de utilizar, mas tinha medo porque não sabia como funcionava. E por último foi pedido a utilização de bloqueadores neuromusculares na ventilação mecânica, né? Inclusive ventilação mecânica é um tema que aparece aqui bem recorrente da galera pedindo, mas a gente vai trabalhar primeiro fisiologia respiratória para depois chegar lá, tá? Vamos fazer essa construção também. Colocaram ali, muito utilizado quando vamos colocar na ventilação mecânica, né? Sim, tem muita gente que acaba utilizando só para ventilação mecânica, né? Tipo, aquele paciente mais difícil de você começar a ciclar, aquele paciente mais difícil de se render para ventilação, você utiliza o bloqueador neuromuscular. Tem gente que só faz ventilação mecânica, com bloqueio neuromuscular, né? Então, existe mais essa ideia casada de bloqueador neuromuscular e ventilação mecânica. E a gente vai ver o porquê que isso é tão incorporado um no outro, né? E a Bianca colocou, tem um estigma em torno deles, né? Ouço sempre falar que deve ter muito cuidado. A gente sempre deve ter cuidado com qualquer fármaco que a gente vai administrar no nosso paciente. E aqueles que a gente não conhece, mais ainda, né? E é isso que eu vejo a respeito dos bloqueadores neuromusculares, porque eu tinha muito medo de utilizá-los. E eu vi que realmente, depois que a gente começa a utilizar, a gente acaba perdendo esse medo, a gente ganha uma segurança em cima dele. Porque lembra, gente, é como eu sempre digo, tá até lá na descrição da bio da página. Só é possível manejar aquilo que se conhece. Então, você só vai conseguir fazer a utilização segura do teu bloqueador neuromuscular realmente se tu souber o que tu está fazendo, né? Só vai manejar aquilo que tu conhece. Então, o primeiro ponto é a gente entender como ele age e quais são os efeitos que podem estar relacionados a ele, tá? O post de hoje de manhã, a respeito do sistema nervoso autônomo, já foi proposital para a gente fazer um link aqui bem importante com a utilização dos bloqueadores e reversores, principalmente, tá? Então, bem legal que a gente vá destrinchando essas etapas. O meu quadro branco, ele era realmente branco, bem lindo e novo, que eu comprei para utilizar nas aulas online, mas eu tenho um serzinho de 2 anos e 2 meses aqui em casa que ama riscar esse quadro com caneta e ele acabou ficando meio manchado. Eu acho que vou ter que comprar outro quadro e deixar escondido dele, deixar esse aqui só pra ele. Mas dá pra gente utilizar, tá? E outra coisa é que a imagem vai aparecer espelhada para vocês. Mas como eu vou procurar fazer mais desenhos e não escrita, eu acredito que vai dar para acompanhar tranquilo, tá? Com a câmera aqui do WhatsApp no vídeo ao vivo, não tem como
inverter a câmera, né, até onde eu sei. Então, vou ter que deixar meio invertido para vocês mesmo, tá? Quem tiver qualquer dúvida ou não estiver entendendo qualquer coisa, manda aqui nos comentários, tá? Que eu vou olhando pra gente realmente ir construindo isso juntos. Não tenham medo de perguntar, não tenham medo de falar que não entenderam, de pedir para explicar de novo, tá? Porque a gente vai construindo isso juntos, né? Juntos nós somos melhores. E o difícil é o fácil que não foi aprendido, né? Eu escutei essa frase esses dias e para mim fez todo sentido. Então, muitas vezes a gente acha difícil, acha perigoso, justamente porque a gente ainda não sabe manejar essa situação, ou nesse caso, né, o fármaco e por aí em diante, tá? Então, a gente vai começar aqui. O que é a musculatura estriada esquelética, né? A gente viu a respeito da miofibrila, vou fazer um desenho representando como se fosse uma única célula, mas a gente já viu que são miofibrilas. Deixa eu ver se aqui vai aparecer para vocês. Vou virar aqui um pouquinho, tá? Eu vou desenhar aqui como se fosse uma célula só, mas na verdade é uma miofibrila. O que significa ela ser uma miofibrila? Ela vai ter o sarcolema, uma membrana plasmática própria, né, que a gente chama de sarcolema. Vou ter que trocar de caneta, que a minha vermelha o Inácio gastou. Crianças em casa com quadro para uma aula não dá muito certo, né? Eles detonam o material. A gente vai desenhar aqui a miofibrila como se fosse uma única célula. Ela vai ter uma membrana plasmática especializada da musculatura estriada esquelética, tá? Que vai ser chamado de sarcolema. Ela vai ter núcleo também. Ela vai ter ali dentro os complexos, né, os sarcômeros das fibras musculares sendo formados, então, através de miofilamentos de actina e miosina, sendo os de actina os miofilamentos finos e os de miosina os miofilamentos grossos, né? Nós vamos ter aqui um retículo sarcoplasmático bem desenvolvido. Vou representar ali com RS, né, ao contrário para vocês, que vai ser reserva de cálcio, né? Então nós vamos ter aqui dentro o cálcio sendo em reserva. E nós vamos ter aqui também túbulos T, bem desenvolvidos, que vão ser invaginações, deixa eu desenhar aqui embaixo, vão ser invaginações da célula que vão permitir a estimulação do retículo sarcoplasmático para que ele despolarize e libere o cálcio intracelular e também vai favorecer a despolarização e a entrada do cálcio extracelular para o meio intracelular, tá? Então, essa célula que a gente já estudou aqui nas postagens anteriores vai estar representando a nossa musculatura estriada, tá? A presença desses sarcômeros muito bem organizados é que vai dar o aspecto estriado dessa fibra muscular, tá? Então, os conjuntos dessas miofibrilas vão estar formando as fibras musculares e vão acabar formando a musculatura como um todo, ok? Ficou alguma dúvida até aqui? Vocês me digam se sim ou não, antes de eu prosseguir, que a gente vai tirando as dúvidas por etapas, né? Ao invés de deixar acumular tudo lá pro final. Essa parte ficou tranquila? Então, nós temos sarcolema, nós temos, que seria a membrana plasmática, nós temos o sarcoplasma, né, que seria o citoplasma dessa miofibrila. Nós vamos ter aqui os sarcômeros, formados pelos filamentos de actina e miosina. Nós vamos ter reservas de cálcio dentro do retículo sarcoplasmático, que seria um retículo endoplasmático especializado dessa célula esquelética, certo? E os túbulos T, né, que a gente vai representar eles por TT, que vão estar favorecendo a entrada do cálcio extracelular para o meio intracelular, principalmente nas células cardíacas, não se aplica tanto aqui, mas eles também têm um papel muito importante na estriada esquelética, que vai ser estimular a despolarização do retículo sarcoplasmático, no momento da despolarização da membrana, de modo que o cálcio seja liberado no meio intracelular, tá? Então o cálcio está aqui, ó, guardadinho dentro do retículo sarcoplasmático. Eu vou representar o cálcio coloridinho de azul, que fica mais fácil da gente demonstrar ele. Então, aqui o cálcio, tá? Vou deixar aqui uma legenda. Não sei se tá vendo. O cálcio, tá? Vai ser esses pontinhos azuis dentro do retículo sarcoplasmático. Beleza. Então, os túbulos T, retículo sarcoplasmático cheio de cálcio, sarcômero, tudo certo. O que esse sarcolema tem para receber os seus estímulos, tá? Como que ele vai contrair, vai receber um estímulo para que ele se contraia? Ele vai ter a presença de receptores
nicotínicos, tá? Então, aqui um receptor nicotínico na sua membrana, esperando, né, para receber um sinal químico e aí gerar a sua despolarização, que vai levar à contração muscular lá na frente, tá? Então, essa aqui é a primeira etapa de entendimento para a ação, né, de um bloqueador neuromuscular. A gente entender a fibra estriada esquelética, certo? Então, nós temos aqui filamentos de actina e miosina, se juntam e formam miofibrila. Tem em torno de 3.000 actinas para 1.500 filamentos de miosina, né, formando o sarcômero. Só conferindo aqui o meu roteiro para não esquecer nenhuma informação para vocês, tá? E as miofibrilas se unem formando a fibra muscular, como eu já comentei antes, né, e tudo certo. Os retículos sarcoplasmáticos na fibra estriada esquelética são bem desenvolvidos, tá? Nas outras células não tanto. O ponto 2, de onde surge o movimento muscular, né? De onde vai surgir isso? Beleza, vamos acoplar isso aqui ao sistema nervoso. Então, eu vou desenhar aqui uma expressão, né, que seria relacionada com o sistema nervoso central, sendo representado aqui esse desenho como se fosse o encéfalo, tá? Não vou escrever porque vai ficar virado para vocês. E aqui a medula espinhal, certo, gente? Coloquei ele nessa posição vertical para ficar mais fácil da gente exemplificar. Todo mundo conseguiu visualizar? Isso aqui é o nosso sistema nervoso central, tá? Encéfalo e medula espinhal, beleza? Quando eu falo virada para o quadro, que eu não falo direto para o celular, o som fica bom também, gente, ou fica muito baixo? Porque aqui na sala onde eu tô, às vezes fica um pouco de eco. E aí não sei se talvez eu falando longe do celular atrapalhe o som pra vocês. Tá tranquilo? Digam se está tranquilo. Conversem, por favorzinho, pra eu não ficar me sentindo sozinha. Quem já foi meu aluno no presencial sabe o tanto que eu gosto de interagir com os alunos, o tanto que eu gosto de conversar e trocar ideia e saber se vocês realmente estão acompanhando, tá? Então, se o som fica baixo na hora que eu falo virada pro desenho, pro quadro, vocês me avisem, tá? Que daí eu tento focar, falar realmente aqui pro celular. Então, aqui a gente tem, ó, o sistema nervoso central e a minha célula. Como que o sistema nervoso central, ele se comunica com essa fibra muscular, né? Como que ele envia esse comando? Nós vamos ter a central superior do movimento relacionada com o encéfalo, tá? Propriamente dito. E nós vamos ter aqui a comunicação com neurônios motores superiores. Então, os neurônios motores superiores, eles são superiores, eles são acima da massa, eles ficam só na central de comando, tá? Eles não se misturam com a periferia. Eles vão ficar lá na central de comando para estimular e mandar a ordem, né, enviar a ordem para os neurônios motores inferiores, que vão ser aqueles que vão realizar o trabalho sujo, né, que vão realmente para a periferia e que vão estimular essa célula ao funcionamento, tá? Então, a central de comando dá a ordem, o neurônio motor superior transmite isso para o inferior executar essa ordem, ok? Esse neurônio motor, vou colocar aqui, neurônio motor superior, NMS, tá? Vai parecer invertidinho, mas acho que dá de entender, NMS. E aqui a gente tem o neurônio motor inferior, tá? Que vai ser relacionado, então, com essa saída do sistema nervoso central para a periferia, para a inervação da musculatura esquelética. No post de hoje, eu postei lá uma imagem a respeito da comparação entre o sistema nervoso autônomo simpático, o parasimpático e também o somático, né? O somático é justamente esse sistema aqui que comanda a movimentação, né? Então, o movimento ele consegue ser voluntário, controlado a partir de uma vontade, né? Diferente do parasimpático. Depois eu vou voltar aqui para a gente comentar melhor sobre essa diferença. Vou terminar de falar a respeito do neurônio motor inferior. Esse neurônio motor inferior, ele sai do sistema nervoso central ao longo de vários locais da medula espinhal, tá? Ele não tem um ponto certo para sair, ele não tem um ponto certo de distribuição, tá? Ele é amplamente distribuído e ele vai ser uma fibra colinérgica. O que significa uma fibra colinérgica, gente? Vocês lembram o que significa uma fibra colinérgica? Fibra colinérgica secreta que tipo de neurotransmissor?
Mais gente chegando, sejam muito bem-vindos. A fibra colinérgica, ela secreta qual neurotransmissor? Vamos ver se vocês estão afiados, se vocês andaram estudando. Vou pegar um gole d'água aqui, enquanto isso, porque eu falo pra caramba, né? E falo alto também, vocês daí conversam um pouco comigo e minha garganta vai secando. Vamos lá, que tipo de neurotransmissor uma fibra colinérgica secreta? Ninguém lembra? Uma fibra colinérgica secreta colina, acetilcolina, tá? Então essa fibra aqui, esse neurônio motor, acetilcolina, isso aí mesmo, Bianca. Não precisa ter medo de errar, tá, gente? Pode mandar aí que não tem problema nenhum. Essa fibra colinérgica, ela secreta acetilcolina, tá? Eu vou representar ela aqui como ACH, tá? Essa acetilcolina, secretada pelas fibras colinérgicas, que no caso também fazem parte os neurônios motores inferiores e superiores, ela age em receptores nicotínicos. Só que nós temos que prestar atenção aqui em uma coisa, tá? Então, quando a gente fala aqui de onde surge o movimento muscular, a gente tem que ter em mente sempre que o movimento muscular estriado, esquelético, ele surge apenas através do sistema somático, tá? Que vai ser função de neurônio motor superior, estimulando o neurônio motor inferior, para que estimule a placa motora, vai formar a junção neuromuscular neste ponto, tá? Então, aqui a gente tem a secreção da acetilcolina, a junção de um neurônio motor inferior com uma fibra muscular, nós vamos chamar isso de placa motora ou junção neuromuscular, tá? Quando a gente tem essa formação, a gente vai ter secreção de acetilcolina, que vai agir nos receptores nicotínicos. O que acontece quando a acetilcolina ela estimula esse receptor nicotínico? Ela vai fazer, esse receptor nicotínico é um receptor ionotrópico, que foi um dos primeiros posts aqui da página, né? Falando a respeito de receptores ionotrópicos e receptores metabotrópicos. E não foi à toa, né? Foi realmente porque eu quero fazer uma construção aqui com vocês na página. Então a gente vai começar por assuntos mais básicos que vão dando fundamento para o entendimento dos assuntos que vem na sequência, tá? Então, é um receptor ionotrópico. O receptor ionotrópico é aquele receptor que vai ser, na verdade, um canal iônico, né? Seja ele aniônico ou catiônico, ele vai abrir na presença de uma substância química, que pode ser um neurotransmissor, pode ser uma molécula farmacológica, pode ser um hormônio, qualquer substância química capaz de levar essa sinalização para ele, tá? Então, ele é um receptor, ele é um canal iônico que vai ser controlado por um ligante, tá? Alguma coisa se liga nele e ele se abre ou permanece fechado, dependendo do tipo de receptor que nós estamos falando. O receptor nicotínico, ele vai ser um canal iônico para sódio. Então, quando a acetilcolina, aqui representada por uma bolinha, quando a acetilcolina é secretada aqui na fenda, várias bolinhas, né? Tem lá as vesículas de acetilcolina na parte final do meu neurônio motor. Quando ela é secretada, ela se liga ao receptor nicotínico e ao se ligar nesse receptor nicotínico, ó, aqui ligadinho na nossa placa motora, a gente tem a abertura desse canal de sódio, tá? O que acontece quando a gente tem abertura de canal de sódio? Não sei se vocês lembram, mas a gente já falou que a gente tem muito mais sódio extracelular do que intracelular. Dentro da célula a gente acaba tendo mais potássio. Não vou desenhar aqui para a imagem não ficar mais poluída, tá? Mas não vai fazer diferença pra gente. Então a gente tem muito sódio extracelular e pouco sódio intracelular. Na necessidade, na busca por um equilíbrio de concentrações, que não vai acontecer, mas vai sempre tentar existir, quando abre esse canal de sódio, se tem muito sódio fora e tem pouco sódio dentro, é justo que isso aqui tente acontecer aqui, que tente haver um equilíbrio. E o sódio entra com tudo para dentro dessa célula. Por quê? Para tentar ocupar o outro espaço e entrar em equilíbrio entre a diferença desses íons extracelular e intracelular, tá? Então aqui a gente vai ter um influxo de sódio. Vai entrar muito sódio para dentro da célula, aqui através desse canal iônico. O aumento do sódio dentro da célula faz com que a membrana se torne mais positiva,
Então, ela vai ficar mais positiva dentro da célula. Vou fazer um mais aqui fora, mas ia ficar confuso. Deixa eu apagar aqui. Deixa eu ver isso direitinho. Faz com que essa célula fique mais positiva e aí, a partir disso, a partir dessa positividade, dessa alteração elétrica ao longo da membrana, a gente tem um potencial de ação sendo gerado, que é uma característica que a gente denomina de bioeletrogênese, presente apenas em células nervosas e células musculares, estriada esquelética, estriada cardíaca e lisa, tá? Então, são só essas células que têm a capacidade de modificar, né, o seu potencial de ação, de modificar a voltagem das suas membranas, de modo a receber e transmitir sinais elétricos, tá? Células nervosas e células musculares. Então, essa célula muscular aqui, ela recebeu um sinal que veio lá no neurônio, se despolarizou, se encheu de sódio, ficou positiva. E o que isso significa, Laís? Essa positividade dentro da membrana, ela altera também outros canais e faz com que favoreça a entrada do cálcio extracelular, faz com que o retículo sarcoplasmático se despolarize e libere o cálcio que estava lá em reserva para dentro do líquido intracelular. Então, agora que despolarizou, eu vou ter muito cálcio liberado aqui também. Lembra que o cálcio a gente representou aqui em bolinhas azuis, né? Então, a gente vai ter aqui o cálcio sendo liberado. O que acontece aqui, então? Veio um sinal lá do sistema nervoso central, viajou através do neurônio motor inferior, despolarizou o neurônio, secretou acetilcolina. A acetilcolina se ligou ao receptor nicotínico, despolarizou a célula através da entrada do sódio, houve liberação de cálcio dentro dessa minha fibra muscular e o cálcio vai se ligar lá na actina. Então, passamos para mais uma etapa relacionada com a contração. O cálcio, quando ele se liga na actina, ele vai se ligar lá no complexo troponina, tá? Troponina, tropomiosina. Tem uma parte específica do filamento de actina que é só para receber a ligação com cálcio. Então, ele se liga ali com a troponina C, que é essa parte específica, tá? Essa ligação do cálcio e troponina C faz com que ocorra uma modificação na estrutura do complexo troponina-tropomiosina. E essa modificação na conformação do complexo altera a disposição da tropomiosina, que vai estar tapando os sítios ativos da actina, impedindo que a miosina se ligue. Então, de um modo geral, a miosina está sempre querendo ligar na actina e contrair. Ela está sempre querendo formar a ponte, as pontes cruzadas e contrair. Só que a actina, para não deixar isso acontecer, ela tapa os seus sítios ativos. Então, ela não deixa os sítios ativos à mostras. Os sítios ativos são os locais onde a miosina se liga, tá? Então, a miosina não tem onde se ligar porque o sítio ativo está escondido. Quando chega o cálcio e se liga na troponina C, ela muda a conformação de modo que os sítios ativos fiquem à mostra. E aí a miosina consegue se ligar, fosforilar um ATP e gastar energia para contrair esse sarcômero e ocorre a contração propriamente dita. Certo? Deixa eu ver aqui. A Lu colocou: oi, prof, minha primeira vez aqui, quero saber se vai deixar gravado. Quero deixar tudo anotadinho para melhor entender. Saudades. Lu, vai ficar gravado sim, tá? As lives elas vão ficar disponíveis no IGTV. Eu só não decidi ainda se eu vou deixar elas ad eternum ou se eu vou tirando elas periodicamente, a cada 15 dias ou a cada, sei lá. Vou pensar ainda, tá? Mas vai ficar disponível logo depois, com certeza, certo? E qualquer dúvida, pode mandar aqui que a gente vai tirando. Se tiver muito rápido, gente, avisa aí também, tá? Pra eu segurar um pouco a empolgação e a gente conseguir acompanhar. Se vocês acharem alguma imagem legal, uma que esteja bem bonita, de preferência, eu sei que é difícil, mas tentem, ou um desenho que fique massa aí, que vocês entendam alguma coisa, faz um print da tela, joga lá nos stories e marca a gente, e chama a galera pra assistir também, tá? Como a nossa página ainda é bem pequena, a gente não tem nem 500 seguidores, eu preciso muito da ajuda de vocês para que a gente consiga crescer, tá? E esse crescimento depende muito de compartilhamento em stories, comentários, salvar os posts lá no lembretezinho, comentar, né, as fotos, comentar as lives, justamente para me ajudar aí nesse engajamento, para que a gente consiga chegar na maior quantidade de pessoas possíveis, né? Porque eu acredito que juntos nós somos melhores, tá? Eu não sou melhor do que ninguém, não sou melhor do que nenhum outro profissional que tem aí, mas eu gosto muito de estudar físio, farmácia e anestésio. Então, o que eu puder contribuir a respeito dessa parte, eu vou fazer, tá?
E espero que consiga trazer vocês comigo também. Não é só o anestesista que precisa saber disso, tá? A pessoa que tá lá no plantão, a pessoa que é recém-formada, a pessoa que vai trabalhar com clínica, com cirurgia, precisa entender desses princípios básicos, tá? Por quê? Analgesia faz parte da rotina de todo mundo, gente. Sedação faz parte da rotina de todo mundo e nem sempre você vai ter um anestesista à tua disposição, principalmente em locais menores. Quem trabalha em hospital veterinário é completamente diferente, é cada um no seu quadrado e pronto. Mas quem trabalha em clínicas menores, quem faz plantão, quem não tem especialidade, tem que se virar nos 30, né? Então a gente precisa entender esses conceitos para conseguir levar lá para os nossos pacientes, para os cães e gatos que vão chegar para vocês, um atendimento digno, né? Um atendimento de respeito, entregando para ele o que ele realmente precisa, né? Então, se eu levar meu cachorro, meu gato hoje, ele precisar de um veterinário, eu não tiver disponível, sei lá, minha mãe precisa, um deles passou mal, minha mãe precisou levar eles numa clínica. Eu gostaria que a pessoa que atendesse paciente, que atendeu o meu animalzinho lá na clínica, que ela tenha um pouco de consciência de fisiologia, de farmaco, de anestésio, para poder dar o melhor suporte para o meu animal, tá? Por isso que eu acredito que essa página ela não é só para anestesista, a nossa página e essa coisa de desvendar os protocolos, de buscar realmente entender a fundo, é para todo médico veterinário, né? Então me ajudem a chamar a galera para cá, para a Sinapse Vet crescer, né? E a gente conseguir realmente fazer um trabalho cada vez melhor. Juntos somos melhores. Mas vamos voltar para cá, que eu já me empolguei, filosofando. A Carol, querida, tá aí também. Seja bem-vinda. Pessoal chegando, muito bom ver alunos meus da FacVest, alunos meus da UNOESC, alunos meus de curso online, tá todo mundo aí, muito bom. Então vamos lá, gente, a nossa célula despolarizou, liberou o cálcio no meio intracelular, se ligou com a actina, teve contração, deslizou a actina miosina, aconteceu a contração muscular, tá? O que vai acontecer após essa contração muscular? A célula se repolariza, o sódio volta para o meio extracelular, extravasa potássio também. Essa célula muitas vezes fica mais negativa do que estava no estágio de repouso, né? Fica hiperpolarizada. Então a gente tem todo um tempo aí para ela voltar para repouso de novo. Voltou para a situação de repouso? Voltou. Agora ela pode receber uma nova carga para fazer uma nova despolarização e uma nova contração. Tá? Então isso vai poder acontecer sempre. Essa célula muscular, a partir da hora que ela está em repouso, ela já pode receber um novo sinal e contrair de novo, tá? E isso vai acontecendo o tempo todo, gente, é muito rápido. Eu tô aqui falando, eu tô aqui me mexendo, escrevendo, as minhas células estão recebendo vários estímulos o tempo todo para acontecer a contração da musculatura certa, de modo que eu consiga executar um movimento que foi premeditado, tá? Então muito importante a gente ter esse funcionamento adequado de todos os canais. Então, o canal de sódio aqui está presente também. Laís, por que tu não falou direto só da junção neuromuscular e tudo que está formado aqui para a contração acontecer e precisou falar a respeito de neurônio motor inferior e receptor nicotínico? Isso não é prático, isso não faz parte da rotina, isso é só teoria. É aí que você se engana. Vem comigo. Nós vimos hoje que tem diferenças, que tem ações diferentes de sistema nervoso autônomo, ou seja, automático, nós não controlamos, são ações involuntárias, diferentes do simpático, do autônomo simpático e do autônomo parasimpático. E eu postei lá na imagem a comparação do autônomo simpático, do parasimpático e do somático, né? Que é relacionado aqui com a contração da musculatura. Por que eu fiz essa comparação se uma coisa não tem nada a ver com a outra? Se o sistema nervoso autônomo não vai fazer contração de musculatura estriada esquelética. Por que eu estou viajando nisso? Porque, gente, sistema nervoso autônomo, a gente vai ter fibras nervosas parasimpáticas que saem lá da região do tronco, fibras bem longas, pré-colinérgicas, pré-ganglionares, e curtas, pós-ganglionares. Quando se trata do parasimpático, então vou deixar ali um P, não vou escrever muito, porque como a imagem está invertida, não adianta escrever a palavra inteira, tá? Então nós vamos ter aqui fibras parasimpáticas saindo da região do tronco ganglionar, do tronco encefálico, desculpa, e nós vamos ter aqui fibras da medula espinhal, lá na região tóraco-lombar, com fibras pré-ganglionares curtas e pós-ganglionares longas, relacionadas com o sistema nervoso autônomo simpático. Tá? Vou desenhar uma aqui para cada lado, para a gente conseguir visualizar. Onde que essas fibras elas agem?
Fibra pré-ganglionar aqui parasimpática vai secretar a acetilcolina em receptores nicotínicos lá do gânglio, tá? Nós já vimos hoje. Deixa eu melhorar aqui essa escrita que ficou muito borrada. Em receptores nicotínicos. E essas fibras pós-ganglionares secretam a acetilcolina novamente, mas para agir em receptores muscarínicos, tá? Os receptores muscarínicos, eles estão distribuídos por diversos locais do organismo, tá? Nós vamos prestar atenção aqui, basicamente no muscarínico tipo 2, que a gente também comentou aqui lá no post da atropina. Quem perdeu, volta umas casas depois lá no feed para conferir, tá? Muscarínico tipo 2 e muscarínico tipo 3. O muscarínico tipo 2, ele é um receptor presente principalmente na inervação cardíaca. E quando ele é estimulado pela acetilcolina, quando eu tenho uma ativação dessa via aqui, ó, parasimpática em receptor muscarínico tipo 2, eu tenho situações de bradicardia. Quanto mais acetilcolina eu tenho aqui no receptor muscarínico tipo 2, mais bradicardia eu vou ter, certo? É estimulação parasimpática. Quando se trata de receptores muscarínicos tipo 3, ele vai estar disponível principalmente, distribuído principalmente em musculatura lisa, tá? Ao longo de diversas vísceras. E vai ser responsável por aumentar motilidade intestinal, secreção gástrica, secreção respiratória, relaxamento dos esfíncteres, tá? Então, o parasimpático, ele é relacionado basicamente aqui com o descanso e digestão. Ele reduz a atividade cardíaca, ele aumenta as secreções. Então, depois que a gente come aquele pratão de feijoada, depois que a gente come aquele pratão de coisas no domingo ao meio-dia, geralmente almoço de família, a gente come mais do que deveria, depois dá aquela canseira, né? Por quê? Sistema nervoso autônomo parasimpático dá uma aumentada na sua atividade para dar conta da digestão. Quando a gente tem excesso de ativação parasimpática, nós vamos ter aí muitas situações envolvidas com essa síndrome colinérgica. Um exemplo disso, gente, é a presença da intoxicação por organofosforado. Intoxicação por organofosforado, algum de vocês já acompanhou? É bem comum em cão e gato, né? Na verdade, não é intoxicação, acaba sendo envenenamento realmente, né? Porque na maioria das vezes ele é proposital e não é um medicamento que a gente acaba utilizando na rotina. Então seria envenenamento por organofosforado, né? Se encaixaria melhor do que intoxicação. A gente acaba observando aquele paciente que chega com convulsão, com miose, com bradicardia, salivando muito, com diarreia, né? Aquele paciente que convulsiona e defeca em grande quantidade. Por quê? É uma síndrome colinérgica. O organofosforado, ele vai ser responsável por aumentar essa acetilcolina aqui, ó, na fenda, tá? Como que ele faz isso? Bloqueando a acetilcolinesterase. A acetilcolinesterase, ela é uma enzima responsável por quebrar a acetilcolina. Então aqui aconteceu a liberação da acetilcolina, a acetilcolina se ligou ao receptor nicotínico, voltou para a fenda sináptica, fez sua ligação, despolarizou a célula, voltou para a fenda. A acetilcolinesterase vem lá e quebra a acetilcolina em colina e acetato, tá? A parte da colina retorna para dentro do neurônio motor inferior e vai formar uma nova molécula de acetilcolina através da coenzima A, e essa acetilcolina vai ficar lá reservadinha nas vesículas sinápticas do meu neurônio. Se eu bloqueio a acetilcolinesterase, eu acabo tendo aqui um efeito exacerbado da acetilcolina. Por quê? Ela se liga no receptor, volta para a fenda sináptica. Tá lá dando bobeira, ninguém mandou ela embora, ela vai lá, se liga no receptor de novo, estimula ele de novo. Retorna para a fenda sináptica, ninguém tirou ela da cena, ela vai lá, se liga de novo e assim vai fazendo várias estimulações sucessivas. Num caso de envenenamento, quando a gente tem aqui a presença de um organofosforado, a gente tem uma ligação muito difícil de ser desfeita desse organofosforado com a acetilcolinesterase, de modo que ela fica inativada e não consegue degradar a acetilcolina. E a gente tem aqui um aumento dessa função parasimpática, estimulando muito essas respostas
de descanso e digestão, só que de modo exacerbado, tá? E muitas vezes a gente perde esse paciente justamente por um estímulo exacerbado da acetilcolina. Laís, o tema era bloqueador neuromuscular, você já tá viajando, já tá falando de outra coisa. Gente, tem tudo a ver com o tema de hoje, tá? E a gente vai chegar nesse ponto daqui a pouquinho de modo muito impactante. Enquanto isso, guarda essa informação do parasimpático aí com vocês, até que a gente retorne ali com a farmacologia que vem adiante, tá? Alguma dúvida até aqui, gente? Deixa eu ver se alguém mandou alguma coisa. Não? Vocês estão muito quietinhos. Conversem comigo, por favor. Mandem aí um oi pra gente conseguir seguir adiante. Então, nós vimos o que é musculatura estriada esquelética. Nós vimos de onde surge o movimento muscular, né, que ele é voluntário, vai receber sempre a inervação de um neurônio motor, formando a placa motora ou junção neuromuscular. Fibras são colinérgicas, agem receptores nicotínicos. Para eu não esquecer de falar a respeito disso tudo, já foi essa parte do nosso roteiro, tá? Agora vem aqui o número 3. Como acontece a contração, nós também já falamos. Do cálcio se liga na troponina C e assim segue adiante, né, para a despolarização da célula. O cálcio se liga à troponina C, faz a contração do sarcômero e beleza. Depois que acontece a nossa contração muscular, a gente tem a ação da acetilcolinesterase, que vai ser uma enzima que vai quebrar a acetilcolina, né, enviar uma parte dela de volta para o neurônio para sintetizar um novo neurotransmissor e o restante vai ser eliminado. E aí, gente, a gente chega na parte tão esperada da noite de hoje, né, que foi o tema pedido, que o que são esses bloqueadores neuromusculares? Depois de tudo que nós falamos, já fica mais fácil da gente identificar onde eles agem. Bloqueador neuromuscular. Ele vai bloquear a ação entre o neurônio motor inferior e a musculatura. Ele vai fazer um bloqueio nessa conexão aqui, ó, da acetilcolina com o receptor nicotínico lá na fenda sináptica, tá? Então, a gente vai ter aqui um fármaco que vai impedir que a contração aconteça, tá? Deixa eu só ver aqui, isso. Então, ele vai estar aqui, esse bloqueador neuromuscular, ele pode agir de duas maneiras. Ele pode simplesmente interromper a ligação de modo competitivo, então ele vai competir com a acetilcolina, ele acaba tendo mais afinidade, se liga no receptor nicotínico e daqui não sai, daqui ninguém me tira e a acetilcolina não consegue agir, certo? Então, desse modo, não acontece a despolarização celular, não vai acontecer, não vai desencadear a contração, tá? Esse tipo de bloqueador neuromuscular é chamado de competitivo ou também de não despolarizante, tá? Então, são bloqueadores que não despolarizam a fibra, tá? Eles simplesmente impedem que a acetilcolina se ligue lá, tá? Ele compete com ela, ele é mais forte, se liga e deu. A acetilcolina, mesmo liberada em grande quantidade, não faz diferença agora, tá? Ele vai estar sempre competindo. A não ser que aumente muito a quantidade de acetilcolina na fenda, que a gente vai falar daqui a pouquinho. E existe outro tipo de bloqueador neuromuscular, que é o bloqueador que simula uma contração, que ele é o despolarizante, só que muito mais longa e não desocupa moita depois, tá? Então, como assim? Existem aqueles bloqueadores que são despolarizantes, porque eles se ligam no receptor nicotínico e geram uma despolarização celular. Então, eles simulam uma contração muscular, assim como a acetilcolina. Só que eles não desocupam o seu receptor depois. E aí aconteceu a contração, despolarizou, repolarizou e a célula tá ali e não vai para frente, não entra em repouso novamente e acaba não recebendo, ela entra em repouso, mas ela não consegue receber um novo estímulo porque o receptor continua ocupado por aquela molécula que não vai estar despolarizando sempre, tá? Então eles vão ser chamados de despolarizantes. Esses despolarizantes, eles não são tão comuns na nossa rotina, tá? Eles não são tão utilizados de modo geral. Agora, os não despolarizantes vão sim compor a maior parte de utilização na nossa rotina, tá? Vocês entenderam a diferença entre despolarizante e não despolarizante? Um despolariza e o outro não despolariza. Ele só compete, ocupa ali e tchau, acetilcolina, tá? Acetilcolina não consegue ocupar. Tudo bem? Então, já vimos o quarto ponto, né, que é o que são esses bloqueadores neuromusculares, que vão ser realmente esses fármacos que impedem a contração.
Como eles impedem a contração, a musculatura fica extremamente relaxada, tá? Favorece muito a manipulação desse paciente num transoperatório, tá? No transcirúrgico. Por isso que ele deve ser utilizado em algumas situações e acaba nem sendo, ou é utilizado só para determinadas situações, de modos muito pontuais, né? Mas deixa de explorar todo o restante. Então, o quinto ponto é, quando que a gente pode ou deve utilizar um bloqueador neuromuscular? O primeiro item que eu separei aqui, que é realmente o ponto que a gente conhece mais, né? Eu fui ouvir falar a primeira vez em bloqueador neuromuscular na graduação, relacionado diretamente com a ventilação mecânica, né? Foi uma aula demonstrativa de ventilação mecânica com a utilização de um bloqueador neuromuscular e foi para isso que eu achei que servia. Só que a gente aprende também, e a gente vai ver aqui na página mais pra frente, que a ventilação mecânica, ela não é dependente de um bloqueador neuromuscular. Como não é isso? Tem paciente que fica brigando com o aparelho. Sim, tem paciente que demora mais para ceder a respiração mecânica, tá? Mas quando a gente faz os ajustes corretos, com uma alta frequência respiratória, com fluxos mais baixos, pressões mais baixas inicialmente, a gente consegue fazer com que esse paciente oxigene bem e desligue a central de respiração, tá? E aí, dessa forma, ele cede a ventilação mecânica de modo mais fácil. É muito difícil, gente, você pegar um paciente na ventilação mecânica, manejando bem certinho essa introdução da ventilação, com os parâmetros certos, com frequência, fluxo de volume, de pressão adequados, que ele não ceda a ventilação em si, tá? Mas tem aquele paciente que é um pouco mais difícil realmente. E aí, nesses casos, não tem por que você estar forçando esse paciente, cansando a musculatura, né, fazendo com que o paciente não oxigene adequadamente, porque quando ele quer inspirar, o aparelho está empurrando para ele expirar e assim por diante. Não tem por que você ficar se estressando e estressando o paciente e não utilizar um bloqueador neuromuscular. Mas não é a única aplicação dele, tá? E foi por isso que acabou surgindo o tema aqui para nossa live. Então, o primeiro ponto é realmente para suporte ventilatório, que eu acho que é o mais comum da prática veterinária, principalmente. O segundo ponto, adequação da ventilação, né? Nem todo animal vai para um suporte por em si, mas necessita ali do início da ventilação mecânica já bloqueado, favorece bastante. Cirurgias oftálmicas, né, que exigem a centralização do globo ocular e midríase. Então, cirurgia de catarata, por exemplo, você utiliza um bloqueador neuromuscular para manter esse globo ocular centralizado e midriático durante toda a cirurgia. Mesmo que o teu paciente superficialize, o globo não vai rotacionar, ele vai se manter centralizado. Laís, mas eu preciso obrigatoriamente de um bloqueador neuromuscular para fazer uma cirurgia oftálmica? Não, existem bloqueios locais que são extremamente efetivos, né? O retrobubar, o peribubar conseguem fazer centralização do globo ocular, a cinesia do globo, né? E também midríase, tá? Mas às vezes o bloqueio não pega, ou às vezes você não quer fazer, sei lá, às vezes o local tá muito inflamado, você não quer manipular ali, vai utilizar um bloqueador neuromuscular para conseguir fazer essa centralização, tá? Relaxamento muscular cirúrgico, principalmente na medicina humana, existe emprego do bloqueador neuromuscular, buscando realmente esse relaxamento, tá? Para cirurgias ortopédicas na veterinária, já vi ser utilizado também, para a gente conseguir promover um melhor relaxamento muscular. Só que daí aqui entra um ponto muito importante que nós devemos levar em consideração, tá? Na verdade, já estou pulando para o ponto 6, né, que seria os cuidados, mas que vale aqui realmente fazer esse gancho. O bloqueador neuromuscular, ele não tem analgesia. Vocês viram algum momento aqui eu falar de nocicepção, de bloqueio de alguma cadeia nociceptiva, de transdução, transmissão, modulação? Nada, né? Ele bloqueia a junção neuromuscular, ele faz com que o músculo não contraia. Ele não tem absolutamente nada, gente, nada de analgesia, tá? Ele vai ter só relaxamento muscular. Então, a gente não pode esquecer de associar a analgesia para o nosso paciente.
E um paciente que vai para uma cirurgia ortopédica ou uma cirurgia com muita manipulação de tecido, você não pode simplesmente fazer um bloqueador neuromuscular para que o paciente não fique rígido no momento da cirurgia, para que o cirurgião fique feliz, e não caprichar na analgesia. Um paciente que tem que tem uma analgesia bacana, que tem um bloqueio local efetivo, que está no protocolo balanceado, ele vai ter relaxamento muscular da mesma forma, tá? Então, o bloqueador neuromuscular, ele não substitui a analgesia, ele não substitui o teu protocolo multimodal, tá? Ele pode vir para acrescentar, para melhorar esse relaxamento, mas ele não deve ser utilizado para mascarar um animal que está com a nocicepção ativa, por exemplo, tá? Um animal que está lá na mesa rígido, duro, por um protocolo ruim que foi empregado, tá? Então, ele não vem para substituir essa situação. Ele deve vir realmente para agregar nesse protocolo, tá? Não tem absolutamente nada de analgesia, certo? Se vocês estão anotando aí, se vocês são os loucos das anotações que nem eu, que leva caderno até para congresso e senta na primeira cadeira e anota tudo, anotem aí, bloqueador neuromuscular não tem analgesia, absolutamente nada, tá? E também é utilizado na medicina humana e na medicina veterinária, inclusive já vi palestra em congresso a respeito disso, para facilitar a intubação orotraqueal, principalmente em gatos, que tendem a fazer mais laringoespasmo, né? Que tendem a ter uma intubação mais difícil, um relaxamento muscular mais difícil nessa região e às vezes a intubação se torna mais prolongada. Então, a utilização de um bloqueador neuromuscular é extremamente comum na medicina humana, tá? Na anestesia humana, para intubação em sequência rápida. Então, induz, faz o bloqueador neuromuscular e intuba o paciente porque ele perde todo o reflexo, perde reflexo de tosse, perde reflexo, tem relaxamento completo da mandíbula, fica muito mais fácil de você manipular para intubar, tá? Então, pode ser utilizado também para esse fim, né? Com esse objetivo. Deixa eu compartilhar com vocês o caso de uma colega veterinária que precisou passar por uma cirurgia e anestesia geral e foi utilizado o bloqueador neuromuscular nela. Só que o anestesista acabou confundindo as bolas. E ao invés de fazer primeiro a indução para depois o bloqueador neuromuscular, primeiro você induz a inconsciência no teu animal, tá? O bloqueador neuromuscular, ele não altera em nada a consciência. Se você fizer só bloqueador neuromuscular, o teu paciente ele vai estar consciente, sentindo absolutamente tudo, mas imóvel, tá? Cruel esse negócio. Então, tem que ter muito cuidado na hora de escolher realmente. E durante a cirurgia dessa nossa colega, ele fez primeiro o bloqueador neuromuscular para depois fazer a indução, tá? E ela disse que foi a pior sensação da vida dela, porque ela queria se mexer e não conseguia, ela queria piscar e não conseguia, ela queria respirar e não conseguia, até que daí apagou tudo e ele intubou e foi-se adiante, tá? Mas vocês imaginem o desespero, tá? Não é à toa que os bloqueadores neuromusculares, eles foram descobertos a partir da observação do uso de indígenas aqui da América do Sul, né, de indígenas da Amazônia, pelos europeus quando eles chegaram. Eles utilizavam o princípio ativo de uma planta tóxica, né, que seria o curare, para caça. Então eles sujavam as plantas numa solução, sujavam as flechas numa solução feita através daquelas plantas, né? E saíam à caça. E aí a flecha, ao penetrar a carne, a musculatura da presa, né, da caça, o animal acabava caindo duro logo em seguida. A gente vai ver que os bloqueadores, principalmente o atracúrio, em 3 minutos já tem seu efeito. E o animal caía duro lá, né, e eles conseguiam fazer a sangria e tudo mais. Ou o animal morria realmente por rigidez, por parada respiratória, tá? Então, tu imagina tu utilizar um fármaco desse sem inconsciência, sem relaxamento, sem analgesia, né? É realmente cruel, né, para esse paciente que vai estar com a consciência funcionando, vai estar sentindo absolutamente tudo, só não vai estar conseguindo se mexer, né? É um método aí de tortura, no mínimo. Você já tinha ouvido a história do curare, de como que surgiram os bloqueadores neuromusculares? Aí, a partir dessa observação, eles começaram a estudar na Europa o princípio ativo dessas plantas, acharam algumas plantas similares na Ásia e na África, mas essas plantas similares que tinham na Ásia e na África, essas espécies que não eram iguais, né,
eram similares em alguns pontos, elas tinham um potencial tóxico muito alto, então acabava levando realmente a uma intoxicação similar à da estricnina, assim, eles não conseguiram modular essas moléculas para uso experimental. E o curare, eles conseguiram trabalhar para uso experimental de bloqueio de junção neuromuscular, né? E aí, com o tempo, ele foi realmente sendo trabalhado. Hoje em dia são produzidas partículas, né, moléculas sintéticas que acabam produzindo o mesmo mecanismo de ação, né? Mas foi assim que surgiu, foi através da caça. Então, quais são os cuidados que a gente tem que ter, né? Baseado em tudo que a gente viu até agora. Quais são os cuidados que a gente tem que ter ao utilizar um bloqueador neuromuscular, né? Primeiro ponto, a gente tem que ter em mente o suporte de oxigênio e ventilação. Laís, mas todo animal que receber um bloqueador neuromuscular, ele vai parar de respirar? Não, tá? Alguns pacientes, inclusive com doses mais baixas de bloqueador neuromuscular, tu consegue um relaxamento adequado sem que esse animal pare de respirar por completo, tá? Mas tem que ficar muito atento, por quê? Porque o aumento de CO2 pode acontecer, a taxa de oxigenação pode baixar, a respiração pode não ser tão efetiva, por quê? A gente depende da contração da musculatura estriada esquelética para fazer elevação de gradil costal, aumento de expansão de diafragma, para a gente ter realmente uma respiração adequada, tá? Então, tem que ter em mente que ao utilizar, você tem que ter um suporte ventilatório, um aporte de oxigênio, tá? Monitoração do plano anestésico e analgesia. Então, aqui 2 pontos muito importantes. Primeiro, a gente não vai utilizar um bloqueador neuromuscular sem promover inconsciência desse paciente, certo? Combinado? Vocês não vão trocar a sequência, que nem foi feito lá com a minha colega, coitada, que passou por o maior sufoco da vida dela. E também vai ter um problemão relacionado com a monitoração do plano anestésico. Por que um problemão relacionado com isso, Laís? Porque já está desanimando a gente. Gente, vocês já fizeram um bloqueio local de aurículo palpebral? Aquele bloqueio bem simplesinho que a gente faz entre o olho e o pavilhão auricular, meio a 1 ml de botão anestésico aqui na região do subcutâneo, e a gente tem a cinesia palpebral. Quando a gente faz esse bloqueio local, principalmente em aula prática, os alunos de graduação ficam quase loucos lá tentando monitorar o plano. Por quê? O plano anestésico a gente acaba monitorando por reflexo ocular, por tônus mandibular, a gente acaba vendo rotação de globo ocular junto, né? Então, presença de reflexos, rotação de globo, tônus muscular. Quando a gente utiliza um bloqueador, a gente perde todos esses parâmetros. Igual quando a gente faz o bloqueio do palpebral. Eu uso esse exemplo do bloqueio palpebral porque toda a aula prática de graduação que eu dou, que a gente faz esse bloqueio, os alunos sempre ficam agoniados porque não conseguem ver se o reflexo palpebral voltou ou não durante a monitoração anestésica. É difícil, acho que nunca teve nenhuma turma que não tivesse alguém que tivesse ficado apavorado com isso. E com um bloqueador neuromuscular, isso é constante, né? Então, você não vai ter reflexo palpebral. O teu globo ocular ele vai ficar centralizado e midriático. O tônus muscular mandibular vai estar extremamente relaxado. O animal pode estar acordando já, o efeito esqueceu o isoflurano fechado, mas ele não vai se mexer, tá? Então, a gente tem que ter muito cuidado aqui com a estabilização do plano anestésico do meu paciente antes mesmo de utilizar o bloqueio, tá? Então, prestem atenção nisso para não aprofundar demais e nem deixar com que esse animal acorde durante a cirurgia. E o outro ponto é a analgesia. Analgesia sempre, gente. Sempre, 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 tá? Não deixem faltar a analgesia. Se for para errar a analgesia, erre para mais, não para menos, tá? Pensem como se fosse em vocês. Então, todo procedimento que eu vou anestesiar, eu sempre penso no protocolo como se fosse para mim. Tipo, se fosse para mim passar nesse procedimento, se fosse para eu passar desse procedimento como paciente, eu ia querer não sentir absolutamente nada. Então, bloqueio local sempre que possível, a analgesia multimodal sempre. Então, busquem sempre a analgesia e o melhor protocolo para aquele paciente, tá? Não existe receita de bolo, não existe melhor protocolo, não existe a melhor analgesia, tá? Existe o melhor para aquele paciente naquela condição, tá? Então, lembrem disso, a analgesia tem que estar caprichada. Tempo e duração de cada fármaco. Eu vou falar principalmente do atracúrio. Gente, já deu 1 hora de live, é isso? Eu olhei agora, 8h30. 1 hora eu aqui falando e o tempo passou que eu nem vi.
Mas estamos lá no 6º ponto, daqui a pouco a gente chega. Dos cuidados, dos fármacos que a gente vai falar, é principalmente o atracúrio, que tem uma duração em torno de 30 minutos, mas eu já chego nele lá na frente. Pra gente encerrar aqui o tópico 6, né, dos cuidados, aporte de oxigênio, monitoração de plano, analgesia, a gente tem que levar em consideração o tempo de duração de cada fármaco e o atracúrio, que é o que a gente acaba utilizando mais na rotina. Não é o único, tá, gente? Eu tô falando pela minha experiência, porque é realmente o que eu mais utilizei. Ele tem duração em torno de 30 a 45 minutos, tá? Então, você faz lá no início da cirurgia, se você for fazer para intubação, por exemplo, muitas vezes ele vai durar praticamente o procedimento todo, né? Uma USH, uma castração rápida, né? Você tem menos do que esse tempo, se o cirurgião for experiente. E a gente tem que ter outro cuidado, que seria o uso dos reversores. E aí, no uso dos reversores, que eu vou pedir para vocês voltarem naquela informação lá, do parasimpático, que eu pedi para vocês deixarem guardadinha para o final, tá? Vocês estão cansados, gente? Estão aí ainda? Estão acordados? Hoje eu fiz um post relembrando minha época de professora numa universidade aqui próxima, onde eu trabalhei 4 anos. E eu pedi para os alunos comentarem no post algum momento marcante da aula, se já tinham tido aula rabiscada no quadro, o que eles lembravam. E uma das alunas me lembrou que eu fazia eles ficarem em pé de manhã, na aula das 8 da manhã, eles estavam sempre mortos de cansados, eles levantarem no meio da aula, se espreguiçarem, se alongarem, darem uns pulinhos para acordarem melhor e a gente conseguir seguir a aula. Então, se vocês estivessem agora nessa aula, se a gente estivesse no presencial, eu ia pedir para todo mundo ficar em pé, dar uma esticada, uma alongada, uns 3 pulinhos, né, pra gente continuar no gás todo, né, porque eu tô de boa ainda. E eu sou meio ligada no 220. Quem foi meu aluno presencial sabe que eu tenho bastante energia dando aula. Tipo, dar aula é uma coisa que me dá energia, sabe? É algo que me move. Então vamos lá. Quem são os principais bloqueadores neuromusculares que nós temos na nossa rotina? Nós vamos ter os despolarizantes, que eu falei que não são tão comuns, né? Justamente porque eles acabam ocupando lá e bloqueando a contração através de uma despolarização falsa. Mas a gente vai ter o decametônio e a succinilcolina. Eles são mais utilizados na medicina humana do que na veterinária, tá? Até onde eu vi, até onde eu sei. Eles têm uma taxa de hidrólise por acetilcolinesterase um pouco mais lenta, né? A succinilcolina acaba sendo o único utilizado em clínica. E tem um relaxamento rápido, um relaxamento muscular muito rápido, em torno de 2 minutos. Então você faz, o paciente relaxa muito rápido e você já consegue, por exemplo, entubar ele com mais facilidade, né, se for o caso. A Carol colocou aqui essa live e me lembrou as aulas de físio, saudades. Eu sinto muito saudade também, gente. Eu sinto uma saudade de aula em quadro com caneta e presencial e a gente tá ali conversando e trocando olhares que vocês não fazem ideia. Mas o que eu tenho por enquanto é o online, né? Então vamos seguir aqui empolgados também. A Tarsila botou muito top. O pessoal rindo aí, lembrando das aulas de anestésio, de farmaco e físio. Era fácil, né, gente? Tinha que se manter empolgadaço. Mesmo porque teve um pessoal que se formou nas primeiras turmas do curso, a turma da Angélica ainda pegou, que teve praticamente metade do curso comigo, coitados. Eles tiveram fisiologia 1, fisiologia 2, farmacologia 1, farmacologia 2, semiologia de pequenos, anestésio, e aí eles ficavam cansados de mim, né? Eu tinha que fazer eles acordarem e puxar eles junto, porque senão virava uma bagunça. A Carol perguntou a aplicação desses fármacos IV, prof. Sim, tá? Inclusive, a gente não deve utilizá-los por via nem subcutânea nem intramuscular, porque eles causam liberação de histamina e irritação local, tá? Então, a gente deve realmente utilizá-los por via intravenosa, tá? É a maior indicação deles. Então, a succinilcolina acaba não sendo utilizada, né, na nossa rotina. Agora, os não despolarizantes, a gente tem aqui vários para serem citados, tá, gente? Eu vou tentar agilizar um pouco, porque para não ficar tão extensa assim a nossa live, e eu vou ler para vocês o nome dos principais bloqueadores neuromusculares não despolarizantes e vou focar no que realmente tem mais aplicabilidade pra gente, tá? Pra gente conseguir discutir melhor sobre ele.
Então, os não despolarizantes, a gente tem que lembrar aqui que eles vão fazer o bloqueio desse receptor nicotínico, eles vão se ligar lá no receptor e eles vão bloquear a ação da acetilcolina de modo competitivo, tá? E aí ele não vai despolarizar, não vai contrair. E a gente tem aqui o doxacúrio, pipecurônio, mivacúrio, rocurônio, pancurônio, vecurônio, né, o atracúrio, todos eles nessa classe, certo? Então, todos esses fármacos que se vocês verem citados ao longo de artigos científicos e tudo mais, saibam que eles são provenientes, né, justamente desse princípio ativo, né, de bloqueio neuromuscular. E aí a gente tem aqui o atracúrio, que acaba sendo o mais comum. Por que ele é o mais comum? Primeiro, porque ele é um dos mais baratos, tá? Então fica fácil da gente ter acesso a ele nas clínicas. E segundo, gente, porque ele tem uma ação rápida, em torno de 3 minutos, e ele tem uma duração de 30 a 45, que é geralmente o que dura uma das nossas anestesias, né? Exceto aí cirurgias mais prolongadas de ortopedia, mais complexas, quando a gente não sabe direito o que é, né? As exploratórias. Mas cirurgias, de modo geral, 1 hora no máximo acaba estando pronto, né? Depende muito do cirurgião que a gente trabalha, mas com cirurgiões especializados e com bastante prática, a gente consegue nesse tempo. E a gente vai ter o atracúrio, que vai ter uma biotransformação plasmática através do processo de Hofmann, que é um processo onde essa partícula farmacológica ela vai ser destruída a nível plasmático. Então, ela pode ser utilizada em animais hepatopatas, em animais nefropatas, sem erro, tá? Sem nenhum impacto, sem nenhuma sobrecarga. Por quê? O principal metabolismo de biotransformação desse bloqueador neuromuscular vai se dar realmente através do processo de Hofmann, tá? A nível plasmático. Então, isso acaba sendo uma vantagem, né, do atracúrio. Ele tem pouco efeito cumulativo, mesmo em doses repetidas. Então, fiz lá a utilização do atracúrio e em meia hora precisei fazer de novo, sei lá, para complementar o meu relaxamento muscular, ou porque é uma cirurgia oftálmica e eu não fiz bloqueio local, ou porque aquele paciente está tendo muita dificuldade na ventilação mecânica. Então, eu posso estar utilizando essa alternativa, né, para auxiliar, sem problemas com doses repetidas. E o único problema que a gente tem maior relacionado com o atracúrio, que eu acho, é o armazenamento, tá? Porque ele é extremamente termolábil, então ele tem que ficar na geladeira, em torno de 4 graus, gente. E se por um acaso você tirar da geladeira muito cedo, tipo, tô indo agora pro bloco cirúrgico, talvez eu use o atracúrio lá no meio do procedimento, eu vou levar já. E aí esse frasco acabar aquecendo, né, entrando em temperatura ambiente, a gente pode perder a ação deste fármaco, tá? Então ele tem que ficar refrigerado. E aí como que eu faço? Geralmente a gente tem alguém, nos locais que eu trabalhei principalmente, a gente tem alguém de suporte, né? Aquele quebra-galho faz tudo que a gente pode chamar para qualquer coisa, né? Então no meio da cirurgia, se eu vou usar atracúrio, já peço para ir lá na geladeira, abrir um frasco, puxar tantas ml que eu vou utilizar e me trazer já a seringa, só nem trazer o frasco, né? Deixar ele por lá se ficar sobrando um pouco ainda, para não perder esse fármaco. E chegou nas minhas mãos a seringa, eu já aplico, já administro, tá? Então, cuidar com isso, de não levar a seringa dando bobeira lá pro centro cirúrgico, porque não sei se vocês são daqueles que gostam de organizar as seringas por etiquetinha, já levar tudo puxadinho, tudo bonitinho pro centro cirúrgico. Eu sou dessas. Mas com o atracúrio não dá, tá? Não dá pra gente fazer isso, porque existe a chance da gente perder essa partícula farmacológica, tá? Ele é extremamente termolábil. Então, o armazenamento dele em torno de 4 graus. E isso acaba sendo limitante, porque não é um fármaco tão comum de ser utilizado na rotina, a gente acaba utilizando muito pouco, né? Tanto que a maioria de vocês está aqui nunca utilizou, nunca nem viu ser utilizado. E não tem como você comprar um frasco de atracúrio, né? Você geralmente compra uma caixinha e aí você acaba tendo que armazenar isso numa geladeira. E aí, se falta luz, você acaba perdendo tudo e assim por diante, tá? A Ana perguntou se eu tenho experiência com rocurônio. Não, eu nunca utilizei o rocurônio, mas eu já vi relatos de utilização do rocurônio em gatos, tá?
justamente no trabalho lá que eu vi, a apresentação que eu vi sobre a utilização para intubação orotraqueal, tá? Mas eu nunca utilizei. O que eu utilizei na rotina realmente acabou sendo mais o atracúrio, tá? Que é um dos mais comuns por serem um dos mais baratos também na rotina. Tem que ter esse cuidado, né, por ser extremamente termolábil. Alguma dúvida até aqui, gente? Alguma outra dúvida? Deixa eu ver aqui. Ficou alguma coisa? Não? Então, a gente vai ter aí a presença, né, desse bloqueador. Gente, usei meu bloqueador neuromuscular, mas aí, como eu falei pra vocês, ele acaba tendo uma duração em torno de 30 a 45 minutos e muitas vezes o meu procedimento não dura tudo isso. O que eu faço? Tipo, acabou a cirurgia, meu paciente ainda tá bloqueado. E agora, né? O que eu vou fazer? Vou manter ele anestesiado para sempre até passar o efeito do meu bloqueador? Existem algumas alternativas de reversão, tá? Só que esse reversor, ele não vai ser um fármaco que vai agir diretamente na partícula farmacológica, tá? A maioria dos reversores, eles vão agir sobre a acetilcolinesterase, de modo reversível. Então, a gente vai ter a neostigmina, o hidrofônio, existem outros utilizados também para reversão em miastenia graves. Eu fiz até um post essa semana a respeito da miastenia graves, acho que foi na segunda-feira. Se você perdeu, corre lá dar uma lida. Onde a gente utiliza anticolinesterásicos. E esses anticolinesterásicos, eles vão ter um efeito similar ao que a gente viu na intoxicação, no envenenamento por um organofosforado, tá? Anticolinesterasico, tá? A acetilcolinesterase, ela é responsável por quebrar a acetilcolina em colina e acetato, né? E desfazer essa molécula, esse neurotransmissor. Se a acetilcolinesterase ela é bloqueada, a gente não tem ação dela. Então, a gente vai ter aqui um efeito anticolinesterásico, tá? E é isso que os reversores acabam fazendo. O reversor acaba agindo aqui na minha fenda sináptica, na placa motora, bloqueando a acetilcolinesterase, fazendo com que a acetilcolina fique em maior quantidade, lembra a acetilcolina, essa bolinha azul, na fenda sináptica. Como os meus bloqueadores neuromusculares, eles são competitivos, né, os não despolarizantes, se a acetilcolina cresce em quantidade, ela vai competir com ele e vai ganhar. E aí ela vai ocupar esse receptor e vai jogar para fora a molécula farmacológica, tá? E ela deslocando essa molécula do bloqueador neuromuscular, ela vai conseguir restituir a contração muscular propriamente dita, tá? Qual que é o problema? Qual que é o cuidado que eu tenho que ter? Ao fazer um anticolineesterásico, eu não estou aumentando a acetilcolina só aqui não. Eu estou aumentando a acetilcolina aqui também. E aí, gente, eu posso ter uma síndrome colinérgica, com bradicardia, broncoconstrição, aumento de secreção respiratória, aumento de secreção gástrica, relaxamento de esfíncteres, diarreia, tudo isso associado com a utilização de um reversor. O que os protocolos acabam indicando para a gente fazer? A gente fazer a utilização da atropina antes da neostigmina, que acaba sendo o reversor mais comum da rotina também. Tá lá, espera aí. O que a atropina tem a ver com bloqueador neuromuscular e reversor? De onde surgiu a atropina aqui? Nós conversamos sobre a atropina aqui na página, nessa semana também. Nessa semana, acho que foi semana passada, a respeito da atropina, e nós vimos que a atropina, ela é um antagonista muscarínico, tá? Antagonista é aquele que bloqueia a ação. Então, a atropina que eu vou estar utilizando, ela vai estar agindo aqui, ó, bloqueando o meu receptor muscarínico, responsável pela bradicardia, pela motilidade intestinal e por todo o restante, tá? Então, a minha atropina, ela vai estar agindo aqui, tá? Se eu bloqueio o meu receptor muscarínico, fiz a atropina, bloqueei o receptor muscarínico, né? Então, eu tenho aumento de frequência cardíaca, eu tenho broncodilatação, eu tenho redução da secreção salivar, eu tenho redução da secreção gástrica, da motilidade, tudo isso relacionado com a atropina, tá? Como nós comentamos lá no post. Se você está chegando agora na página, se você não acompanhou esse,
Volta umas casas aí no feed e confere o post da atropina, tá? Para ficar melhor entendido. E conferem também o post lá da junção neuromuscular para conseguir visualizar de modo mais bonitinho esse esquema todo, tá? Porque aqui no quadro eu acabo fazendo um pouco de bagunça. Então, se eu tenho meu receptor muscarínico bloqueado, eu posso aumentar o quanto for a minha quantidade de acetilcolina, que eu vou acabar não tendo ação colinérgica, né, parasimpática, tá? Mas existem relatos de síndromes colinérgicas, como são chamados, pela utilização dos reversores, tá, gente? Então, a gente tem que sempre lembrar disso. Primeiro, usou bloqueador neuromuscular, capricha no plano anestésico e na analgesia. Segundo, se for utilizar um reversor, utiliza atropina ou glicopirrolato antes, tá? O glicopirrolato não é comum, não é comercializado no Brasil, então sobra pra gente só a atropina realmente, tá? Como um bloqueador de muscarínico, fazendo com que a acetilcolina haja então só nos nicotínicos, tá, gente? E aí surgiu há não muito tempo mais um reversor que é o chamado Sugamadex, tá? Não sei se vocês já ouviram falar do Sugamadex, nunca tive contato, experiência prática com ele, nunca vi ninguém utilizar, nem eu utilizei, né? Mas ele é um fármaco caro e que acabou aparecendo aí na rotina para reversão específica do vecurônio e do rocurônio, tá? Na medicina humana. O que ele faz? Ele não vai fazer bloqueio da acetilcolinesterase e aumentar a acetilcolina na fenda. Ele vai lá e encapsula, né, essa molécula do vecurônio e do rocurônio. Ele inativa a molécula do bloqueador neuromuscular, tá? E com isso a gente tem menos efeitos colaterais relacionados com a reversão, tá? Mas ele ainda não é realidade da maioria de nós, né, veterinários. Mas já saibam que existe, né? Até por caso alguém comente em congressos, palestras e futuros, vai saber, né? Vocês não ficarem perdidos, tá? Sugamadex é um novo reversor de bloqueadores neuromusculares que foi desenvolvido especificamente para o rocurônio e para o vecurônio. Beleza, meus queridos? E chegando no final, então, né, só cuidado com esse excesso da acetilcolina nas fendas sinápticas, com síndrome colinérgica, em situações de reversão. E ufa, gente, chegamos ao final do meu roteiro. Eu achei que seria suficiente para 1 hora e no fim deu 1h30, né? Mas olha só, tudo que nós vimos hoje. Eu vou fazer aqui uma revisão final, só repassar tudo que nós falamos hoje, tá? Se vocês quiserem ou não tiverem feito um print ainda da tela, peço para vocês que façam print, compartilhem lá nos stories, marquem a gente e chama a galera para vir curtir um pouquinho, tá? Porque não é só uma live, é uma live com 4 canetas e desvenda todo o protocolo, não só a parte prática, tá? Mas tudo que vem por trás dele pra gente dominar. Afinal, só se maneja aquilo que conhece. Vamos lá então. Para o movimento acontecer, a gente precisa do sistema muscular ativo, tá? A partir do que? Sistema somático, que é responsável pela movimentação da musculatura estriado-esquelética. O comando vem da parte superior do sistema nervoso central e ele vai ser transmitido ao longo da medula espinhal através do neurônio motor superior. Os neurônios motores superiores, eles vão influenciando os neurônios motores inferiores que vão saindo ao longo do caminho, tá? Então, o neurônio motor inferior é aqueles que saem da medula espinhal e vão para a periferia inervar a placa motora. A placa motora, também chamada de junção neuromuscular, ela é formada por neurônio motor inferior e uma célula, uma fibra muscular, tá? A gente vai ter aqui a formação de uma placa motora. Esse neurônio motor inferior, ele vai liberar, ele é uma fibra única, colinérgica, vai liberar acetilcolina na fenda sináptica, que por sua vez vai se ligar em receptores nicotínicos da fibra muscular,
e a gente vai ter aqui a despolarização da célula. O receptor nicotínico, ele é um receptor ionotrópico para sódio. Acontece o influxo de sódio para dentro da célula, a célula se torna positiva, favorece a despolarização do retículo sarcoplasmático, a gente tem liberação de cálcio, que estava lá nas reservas do retículo, para o meio intracelular, tá? Esse cálcio intracelular se liga lá no complexo troponina-tropomiosina, fazendo exposição dos sítios ativos da actina. E com isso, a miosina consegue fazer as suas pontes cruzadas com a actina, fazendo o deslizamento dos miofilamentos e, por sua vez, o encurtamento do sarcômero, configurando a contração muscular. Tudo isso com gasto de ATP, tá? Acabou a contração, fosforilou o ATP, o cálcio retorna para dentro do retículo sarcoplasmático, a célula se repolariza, sai sódio, normaliza os níveis de sódio e potássio intra e extracelular, a célula volta para repouso, a acetilcolina que estava aqui ligada volta para a fenda sináptica. Ela é quebrada pela acetilcolinesterase em colina e acetato. A colina retorna para dentro do neurônio motor inferior para ser formada uma nova molécula desse neurotransmissor, da acetilcolina, através da coenzima A, tá? E assim tivemos uma contração muscular estriado-esquelética. Quando a gente faz a utilização de um bloqueador neuromuscular, ele pode ser competitivo, não despolarizante, ou pode ser despolarizante, tá? Ambos vão agir no receptor nicotínico. Um deles ocupa o espaço e impede a acetilcolina de se ligar, e o outro ocupa o espaço, simula uma contração, mas não desocupa a moita logo em seguida, tá? E aí a gente tem aqui uma despolarização que não permite que a célula receba novos estímulos. Quando a gente faz a utilização desse tipo de fármaco, nós não temos analgesia, nós não temos inconsciência, nós temos apenas relaxamento muscular. As principais indicações são para uso na ventilação mecânica, em cirurgias oftálmicas, intubação orotraqueal e relaxamento muscular, onde vai ter muita manipulação de tecidos e a gente queira complementar o protocolo. Quais são os problemas, gente? Monitoração do plano anestésico é mais difícil, tá? É chato de monitorar esse plano anestésico. Então, a gente tem que cuidar em relação a isso, para não deixar com que o paciente desperte a consciência e esteja lá paralisado ainda, tá? E com a reversão, a gente tem que cuidar com a utilização da neoestigmina ou de outros reversores, justamente porque os reversores bloqueiam a acetilcolinesterase, assim como o organofosforado faz também em casos de envenenamento, tá? E a gente tem um aumento de acetilcolina na fenda da junção neuromuscular, mas não apenas na junção neuromuscular, também lá na parte do sistema nervoso autônomo parasimpático, tá? E aí dessa forma a gente acaba tendo uma síndrome colinérgica desencadeada. Síndrome colinérgica, excesso de estimulação do parasimpático, bradicardia, broncoconstrição, aumento de secreção respiratória, aumento de secreção gástrica, aumento de motilidade, relaxamento de esfíncteres, diarreia. Tudo isso tá relacionado com uma bradicardia também intensa, que pode alterar a consciência do nosso paciente. Pode levar também a outra coisa que altera a consciência do nosso paciente, desculpa, a ação em M1, tá? Podendo inclusive gerar convulsões, tá? Relacionados com isso. Então, o que a gente faz para evitar a ação do reversor lá no sistema nervoso autônomo parasimpático? A gente acaba utilizando a atropina, que é um antagonista muscarínico, tá? Bloqueia os receptores muscarínicos de forma que essa síndrome colinérgica não aconteça, tá? Lembrando, a atropina, ela bloqueia muscarínicos, mas ela não bloqueia nicotínico. Então, a ação na fenda sináptica da junção neuromuscular continua da mesma forma, tá? E é isso, meus queridos. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha sido realmente esclarecedor para vocês, tá? O Rafa botou que chegou tarde, vou ver com calma depois, perdão pela ausência, parabéns por mais uma vez. Eu que agradeço a sua presença aqui, na página sempre que possível, né, mesmo não podendo estar presente aí nas lives, que eu sei que a tua vida é super corrida na anestesia, fico bem feliz por ter a participação de vocês aqui, tá, gente?
Agradeço de coração quem tirou aí um tempinho para me assistir, para partilhar um pouquinho aqui do desvendando protocolos, né, da fisiologia, da farmaco, por trás de tudo que a gente tem. Deixa eu ver aqui os comentários. A Lu colocou muito bom, prof. Gratidão por essa aula. Por favorzinho, não apague os vídeos antigos, quero assistir todos. Comecei a seguir a página esses dias. Perfeito, Lu, pode deixar, eu não vou apagar os vídeos tão cedo não, tá? E aproveitem, gente, chame a galera aí, por favor, me ajudem no engajamento da página, né? Já pedi aí coraçõezinhos, salva, compartilha, comenta. A gente precisa bombar esse negócio. Quero chegar logo em mais seguidores, né? Pra gente conseguir realmente trocar mais experiência, né? Porque é bom demais estar aqui com vocês. O Gabriel também não conseguiu assistir inteiro, fiquem tranquilos, tá? Vai estar aqui disponível. A Dani, minha amiga querida, amou, muito obrigada. Tenho certeza que você vai conseguir pôr isso em prática em breve. Angélica também. Muito obrigada, gente. Faiane, Gabriel, Angélica, muito obrigada a todos vocês, tá? Realmente, trocar experiências é o que me motiva e eu quero poder fazer a diferença para vocês. Então, no que vocês precisarem, contem aqui comigo, tá? Acompanhem a Sinapse Vet e vamos juntos por uma veterinária muito melhor, tá? No que precisar, estamos aqui. Nos vemos daqui a pouquinho aqui na página. Um beijo! Boa noite para vocês!